Vamos falar a respeito do sequestro que foi registrado na cidade de Monsenhor Gil na sexta-feira. A polícia conseguiu desbaratar o caso. O fato aconteceu na quinta e a polícia conseguiu encontrar o cativeiro onde estava uma adolescente na sexta-feira, já à tarde, e revelou um excelente trabalho feito pela polícia e pela Secretaria de Segurança Pública. Eu já estou aqui ao lado da Jade Araújo. Jade, seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Piauí, jornalista, repórter do CidadeVerde.com. Jade, fica à vontade, porque eu quero que você nos ajude a entender um pouco de como é que está nesse momento o trabalho da polícia e também a identificação das pessoas envolvidas. Aqui são as imagens do momento em que o cativeiro foi estourado, né, Jade? Exatamente, a gente teve esse resgate desse adolescente, né, de 14 anos aí na sexta-feira à tarde, mais ou menos. Ele ficou cerca de 18 horas nesse cativeiro, preso aí por essas pessoas que planejaram esse sequestro. Ao todo já são 7 pessoas identificadas. Essa casa fica onde, Jade? É no interior de Nazária, né, numa zona rural ali, inicialmente entre Demerval Lobão e Nazária, onde foi encontrado esse cativeiro. Então era uma casa onde estava a criança. A polícia encontrou pessoas lá além do garoto, não? O delegado Charles chegou a afirmar, né, do Draco, que tinham pessoas na casa, mas conseguiram fugir, né? E a suspeita é que tinham pelo menos 3 pessoas, mas que 2 delas acabaram sendo mortas ali no confronto, horas depois ali com a polícia. Tá, eles, depois de saírem da casa, foram mata dentro. Isso, e a polícia exatamente. Acabou trocando tiros com os criminosos. Tá aí, ó, o trabalho que foi feito, o resgate desse garoto. Agora, Jade, vamos tentar entender. Nós estamos falando de um sequestro. Então, foi feito o sequestro, havia a intenção desses criminosos de pedir um resgate no valor de R$250 mil. Eles chegaram a fazer esse pedido, Jade? Exatamente. Tinha essas tratativas, né? Porque até o próprio mentor desse sequestro, ele já é conhecido por praticar extorsão, né? Então, ele já tinha essa prática de fazer ameaças, pedir dinheiro, só que dessa vez ele evoluiu para um crime maior, que é o sequestro, né, de um adolescente de 14 anos. E aí ele chegou a pedir esse dinheiro para a família. Vamos então trazer aqui algumas informações. A Jade vai nos ajudar a entender um pouco mais desse caso. Primeiro, falar a respeito daqueles que foram autuados por participação no sequestro. Jade. Exatamente. A gente teve no dia do crime, né, 5 pessoas conduzidas, mas só 4 delas foram autuadas, né? No caso aí o Francisco Orlando Almeida Souza, de 35 anos, a Andréa da Conceição Ferreira, de 30 anos, eles dois são um casal, né? A polícia identificou que eles têm uma relação. A Maria Amanda Ferreira da Silva, de 28 anos, que ela é namorada do Ítalo, que é o procurado e que é o mentor desse sequestro, e uma adolescente de 16 anos também que está envolvida, que ela também tinha uma relação com um dos envolvidos que foi morto em confronto com a polícia. Então, são 4 indiciados, 2 que faleceram, Exato. Que formam aí 6, e mais um foragido. Exatamente. Até o momento, a polícia conseguiu identificar 7 pessoas aí já envolvidas nesse sequestro. 7 pessoas envolvidas com sequestro. Qual era a relação que havia entre essas pessoas e a família da vítima? Eles se conheciam ou não? A polícia ainda estuda essa parte, né? Porque eles também não querem dar muitos detalhes, porque o Ítalo ainda está foragido, então é um processo ainda de investigação em andamento. Pode ser que tenham mais pessoas também, né? Já que 7 já foram identificadas, mas tinha a relação de vizinhança, né? De conhecer ali as pessoas da região. A gente conseguiu identificar que o Francisco e a André, eles não tinham processos, né? Eles não tinham nenhum processo criminal anterior, mas outras 3... estiverem estreando no crime. Exatamente, mas a suspeita é que eles tenham dado aquela base, né? Aquela logística para que o crime acontecesse. Olha, interessantes as informações trazidas aqui pela Jade, que estão todas, inclusive, no CidadeVerde.com também. Vamos colocar aqui mais informações a respeito do assunto, porque tem aí o rol dos crimes cometidos aí por essa turma. Uma deles é a associação criminosa, né, que dá de 1 a 3 anos de cadeia, Jade. Exatamente, a associação criminosa, né, como a gente falou, 7 pessoas envolvidas, então foi um grupo realmente que se formou para realizar esse sequestro. E aí a gente tem também a extorsão mediante sequestro, né, que tem aí 2 qualificadoras que pode ser essa durar mais de 24 horas, no caso a gente falou que foi 18 horas, né, então não se enquadra, mas a vítima era um menor de 18 anos, então já se enquadra nesse caso e aí pode chegar a ter uma pena de até 20 anos. Ou seja, somando as duas, a pena máxima seria 23 anos, né? Exatamente. Para esses envolvidos, há mais ou menos aí 23 anos de prisão, 23 anos de cadeia para esses envolvidos, confirmadas e comprovados o envolvimento de cada um deles. Vamos a outra informação que a gente vai colocar aqui na tela, porque a gente precisa saber também um pouquinho de como é o perfil desse rapaz, o Ítalo, Jade. Exatamente. O Ítalo da Silva Araújo, ele está sendo procurado, né? Ele foi dado pela polícia como mentor desse sequestro, quem planejou tudo, quem teve a ideia. E
espanta a ficha que ele já tem, né? Ele já tem aí uma ficha por homicídio qualificado, estelionato. Ele também já foi investigado pelo Draco, né? Tem também o uso de tornozeleira eletrônica e ele fugiu uma época aí para São Paulo, né? Retornou e depois realizou esse crime aqui no Piauí. Vamos trazer então a imagem do Ítalo aqui, porque agora a população pode ajudar na localização desse rapaz. Ele está foragido, ele já atuou em outros estados, né, Jade, como você trouxe, mas a expectativa da polícia é que ele ainda esteja aqui pelo estado do Piauí. Ainda existe essa procura, né? Já são 4 dias aí a procura do Ítalo, que é a pessoa principal dessa associação, né? Que é quem planejou tudo, quem teve a ideia, quem já tem uma extensa ficha criminal, que é maior do que a dos outros, e ele está sendo procurado já há cerca de 4 dias. Inclusive, no final de semana, eu conversei com parentes do garoto, que falaram que querem evitar ao máximo falar a respeito do assunto e que temem justamente o fato do Ítalo estar solto, né? Então, eles estão muito, muito reservados, resguardados, aí, protegidos. O garoto que, inclusive, participou no final de semana de competições esportivas, ele que é um atleta de várias modalidades, Jade, mas todo cercado ainda de muito receio e de muita insegurança, né? Exatamente, mas ele teve lá a coragem, né? Conseguiu competir. O Josimar, que é o treinador, já até tinha falado que ele tinha essa competição à vista, não sabia se ele ia conseguir, né? Por causa do sequestro, mas ele foi resgatado e aí teve a força de participar da competição e foi no pódio, 3º lugar. Bom, aqui é o Ítalo está sendo procurado, é o mentor intelectual do sequestro, um homem perigoso, portanto, e tem aqueles que foram mortos durante a operação policial, aqueles que reagiram à abordagem policial. Vamos trazer aí as informações sobre eles. Foram 2 mortos, né? Um deles já foi identificado, né, Jade? Exatamente, o Matheus da Cunha Souza, de 26 anos, né? A gente procurou também a ficha dele, ele já tinha uma condenação por roubo majorado e também é investigado por latrocínio. Ele teria um relacionamento com essa adolescente, né, de 16 anos, que foi apreendida também no dia das prisões. Bom, Jade, a polícia então segue o trabalho de investigação. Esse trabalho está sendo realizado por alguma delegacia especializada? A Secretaria de Segurança Pública mobilizou mais delegacias? Como é que foi feita essa organização? Hoje pela manhã a gente conversou com o Anchieta e ele disse que quem estaria mais à frente dessa investigação seria a Draco, né? Então a Draco é que está conduzindo mais à frente essas investigações, mas eles sempre reforçam que existe esse apoio da segurança pública no geral, né? Quem fez o trabalho de contato, pelo menos que eu vi, foi o delegado Evangelista? Laércio Evangelista. Aquele que primeiro teve contato dos delegados, né? Além daqueles que participaram efetivamente da operação. Exatamente. Entre os que estão investigando, eles vão querer saber também quem é o Bahia, né? Porque ele foi identificado só como Bahia, só um codinome aí, mas ele não foi identificado ainda o nome dele, quem seria, a família ainda não veio reclamar ainda o corpo do Bahia. Entendi. Matheus da Cunha é uma pessoa e o Bahia é o apelido não identificado ainda. Isso, foram 2 mortos no confronto, né, com a polícia, eles 2, o Matheus e o Bahia. Jade, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter vindo, Jade. Detalhes do CidadeVerde.com na reportagem de Jade Araújo, que fez tudo esse trabalho de levantamento do perfil, inclusive, dos envolvidos.